compartilhar com vocês uma passagem bastante conhecida, fica no livro de 1 Samuel, no verso 17. A partir do verso 40, que diz assim: E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também via se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando os filisteus e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e eu darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amados, até por aqui. Quando a gente fala a respeito da guerra que o Davi ele foi capaz de enfrentar, a gente vê que ele não perdeu tempo. Então, quantas vezes eu e você a gente tem deixado para depois? Quantas vezes a gente tem sido afrontado com alguma coisa que tem nos perturbado? Vocês sabiam que antes do Davizinho, o pequenino, aquele jovem que mostrava a grandeza daquele o qual tinha chamado, e tinha um exército enorme por trás de tudo aquilo, que por 40 dias eles estavam sendo afrontados por aquele gigante. Sim, porque todos os dias, a palavra do Senhor, ela nos diz que todos os dias o gigante se levantava para afrontar o exército de Deus vivo. E eles, só de ouvir aquela afronta, eles ficavam com medo, eles ficavam com tamanho temor que uns corriam, se escondiam, se espantavam. Então assim foi por dias. Porém, quando o escolhido do Senhor, ele chegou naquele lugar, ele sabia da sua pequenez, ele sabia das dificuldades, mas o cenário em si não foi capaz de refrear o que ele tinha que fazer. O que eu quero trazer para o nosso dia a dia? Vida, se a gente for olhar ao nosso redor, se a gente for olhar para a afronta, como que eu posso colocar? Para os levantes que eu e você, a gente encontra dia após dia, a gente vai fazer como aquele exército. Aquele exército, eles estavam armados, eles eram... Eu não posso dizer que eles eram poderosos, porque o poder vem de Deus, mas eles eram homens preparados para a guerra, mas mesmo assim eles não foram capazes de lutar. Sabe, muitas das vezes, se a gente ficar olhando para o cenário, para a dificuldade, para a situação, se a gente realmente vai ter condições de fazer ou não, a gente só vai sofrer afronta. A gente vai fazer como aquele exército. Dia após dia vai ter levante, vai ter o inimigo gritando. Sabe, muitas das vezes eu e você, a gente não enfrenta gigante. A gente deixa ele crescer em cima do nosso problema. Porque quando a gente compreender que o Deus que a gente serve é maior do que qualquer luta, maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer problema financeiro, problema emocional, problema físico, quando a gente compreender a grandeza do Deus o qual a gente serve, a gente pode ser pequeno, a gente pode ser fraco, a gente pode não conseguir carregar as armas que outras pessoas fazem. Sabe por quê? Quando Davi ouviu a afronta, ele falou: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Vidas, quando
existe afrontas contra mim e contra você, aquela afronta é contra o próprio Deus, porque nós servimos o Deus vivo. Então tem coisas que vêm contra mim, que vêm contra você, mas quem está sendo afrontado é o nosso Deus. Se a gente deixar de lutar, se a gente deixar de batalhar, se a gente deixar de fazer a nossa parte, automaticamente nós estamos envergonhando o Deus que nós servimos, nós estamos recuando da batalha, nós estamos demonstrando que, como está escrito, se te mostrares fraco no dia da adversidade, porque a tua força é pequena. Então nós não podemos, a gente tem que fazer com medo, a gente tem que fazer, já falei, até mesmo sem vontade, mas nós precisamos lutar as nossas batalhas, porque se a gente não guerrear aquilo que eu e você tem como gigante, a gente não vai estar nunca pronto para vencer as batalhas de Deus. E quando Davi, ele soube dessa grande afronta, ele soube do que aconteceria com aquele que derrotaria o gigante, que seria honrado, que teria um casamento promissor e que toda a sua família não teria mais que pagar os tributos, ele se candidatou. Só que quando ele foi até o rei Saul olhou para ele e também o desprezou, porque ele não era homem de guerra, porque ele não era homem preparado, porque a sua aparência... Oh, vidas, quantas vezes nós somos julgados pela nossa aparência, pela nossa capacidade, de como falamos, de como agimos, de onde viemos, na verdade, né? Olha aí, ó, sobre falar errado. Mas o Senhor, Ele olha aqui dentro. Tanto que quando a gente vai ainda dar umas folheadas aqui na palavra, diz que quando Saul, ele fez algo que não deveria e ele perdeu o reinado, Deus já havia escolhido um outro para reinar no lugar dele. Quando Samuel foi para ungir e ele viu o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi, ele disse, certamente é este, porque era um homem forte, um homem alto, um homem bonito. Aí Deus disse ao coração de Samuel, não te atentes para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas Deus, Ele vê o interior. Então, vidas, muitas das vezes a gente pode estar sendo julgado, a gente pode estar sendo menosprezado. Aquilo que eu e você, a gente pode estar fazendo, pode estar começando a fazer, ou pode simplesmente querer a fazer, as pessoas já nos menosprezam, já diz que não vai dar certo, já diz que não vale a pena sequer tentar. Mas Davi, naquela época, ele tinha uma profissão que era tido como uma das piores. Ele era pastor de ovelhas, ele cheirava a ovelha, ele não tinha conforto, ele não tinha onde dormir, onde comer direito, ele vivia em prol das ovelhas, ele enfrentava lutas e batalhas diárias, tanto que quando ele chegou diante de Saul, para ele se apresentar, eis-me aqui, eu vou lutar, não fique mais perturbado o seu coração, porque eu me coloco à disposição. E o rei olhou para ele e menosprezou, mas ele disse, não, mas espera aí, posso te contar uma coisa? Porque quando estava eu cuidando das ovelhas do meu pai, vinha um leão e tentava pegar a ovelha, eu corria atrás do leão e tirava a ovelha da boca dele. Oh, vidas, vocês têm noção do que é isso? Que, sabe, a gente imagina o leão correndo atrás da gente, mas você consegue se imaginar você correndo atrás do leão? Já é difícil de imaginar. Agora você consegue imaginar você tirando a presa do leão. Então, ó, se o leão está com uma presa e você vai tirar a presa, a única presa que vai ficar é você. E ele ainda conseguiu abrir o leão. Vocês têm noção? Como o Espírito de Deus era com aquele pequeno garoto, assim como o Espírito de Deus é comigo e é com você. Então, vinha um urso e ele fazia a mesma coisa. Sabe por quê? Aquilo que era menosprezado diante de todos, que era uma ovelha. Oh, vidas, eu e você, nós somos ovelhas de Deus. Sabe? Tem até um hino da harpa que diz que Deus deixou as 99 só para buscar uma. Sabe, Jesus, ele se entregou. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira, só que esse mundo, o Senhor, Ele me amou, Ele te amou, e Ele ama aquele que ainda não chegou. Então, se necessário for, vai ter um momento que o Senhor vai nos deixar no aprisco,
para poder ir buscar essa ovelha que está perdida. Mas Davi, ele tinha esse cuidado com uma ovelha. Então, certamente, foi isso que agradou o coração de Deus, que certamente o Senhor deve ter pensado, se este pequeno homem, ele consegue cuidar de algo tão, eu não posso dizer insignificante, mas algo assim tão pequeno, ele cuida, ele, sabe, ele protege, e mesmo assim, ele dava valor naquilo que o pai havia entregado em suas mãos. Sabe, vidas, muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos coloque em lugares altos. Olha onde eu estou. Confesso que eu estou com um medo, que só o Senhor sabe o medo que eu tenho de altura. É baixo, mas para mim que sou pequena, vidas, o coração chega a palpitar. Mas o Senhor, ele tem nos chamado para coisas grandes e nós precisamos enfrentar diariamente aquilo que nos afronta. Nós precisamos valorizar as pequenas coisas que são colocadas na minha e na sua mão. Sabe, Davi, ele conseguia fazer com que aquele trabalho que, entre aspas, era menosprezado para o mundo, fosse feito com excelência, fosse feito com diligência. E quando tudo isso, vidas, aconteceu, ele tinha testemunho para contar. A tal ponto que o próprio rei falou assim, então vai, mas você pega e coloca a minha armadura. Aí vestiu ele com a couraça, com a armadura que o rei Saul usava e deu a espada para ele. E ele deu alguns passos e ele falou assim, eu não consigo. Oh, vidas, a gente pode até olhar para alguém, a gente pode até admirar alguém, mas a gente não pode usar as ferramentas de outra pessoa. O Senhor, ele entregou algo específico para você, assim como também ele entregou para mim. Então eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que guerrear as minhas guerras com as minhas armas. Pode ser poucas, pode ser insignificante aos olhos daqueles que já são preparados, que já chegaram lá. Oh, vidas, nós conhecemos a história, a gente sabe que o pequeno Davi se tornou o rei segundo o coração de Deus, que errou, que pecou, mas que se quebrantou a tal ponto que o próprio Deus o perdoou. Mas o que acontece? Quando ele se dispôs a estar pronto a servir ao Senhor, para que o nome do Senhor não fosse mais afrontado, eu acho que essa é a palavra, para que o nome do Senhor não fosse afrontado, ele foi com as armas que ele tinha. Ele tinha uma fonda, hoje a gente conhece como estilingue, né? E ele pegou 5 pedrinhas em uma bolsinha de lado, foi lá no riacho e pegou 5 pedrinhas. Aquilo não era nada diante do tamanho do problema. Oh, vidas, nós temos um problema grande? Temos. Eu tenho que lidar com tudo isso. Eu preciso eliminar isso, porque isso está me fazendo mal. Esse corpo, ele está me fazendo parar. O Senhor tem coisas grandes para mim e eu preciso todos os dias lutar contra mim mesmo. Eu acho que essa é uma das maiores batalhas que nós temos na vida. Que o gigante em si não é o outro. O gigante somos nós mesmos que colocamos empecilho para que a gente não consiga. Então, a gente precisa diariamente matar um leão, engolir sapo. A gente precisa fazer o que for necessário, mas nós não podemos mais deixar para amanhã. Sabe, assim como o Davi, quando ele ouviu, ele já se atentou e falou, eu vou lutar. Por favor, se coloca de pé hoje. Sabe, se você não conseguir fazer muito, mas faça algo para mudar a sua história, para transformar aquilo que tem te envergonhado, para fazer com que o inimigo parta em retirada. Resista, invista em você, dedique tempo. Você vai ver que com o tempo, você se dedicando diariamente, você vai se fortalecer. A gente vai fortalecer na palavra do Senhor. A gente vai cuidar do templo do Espírito Santo. E quando a gente menos esperar, a gente vai estar pronto para outras grandes batalhas. Porque o Senhor chamou a mim, chamou a você, para que a gente pudesse chegar lá. Nós vamos atravessar esse deserto. Nós vamos atravessar
e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida, através da sua vida. Apenas a gente já não pode mais deixar para amanhã. Hoje é o dia que fez o Senhor. Se essa mensagem chegou hoje na sua vida, não é por acaso. Você é capaz de lutar. O próprio Senhor, Ele te chamou, Ele está te capacitando, Ele vai te dar as armas e ferramentas para que você possa vencer o gigante que se levanta. Então, no meu caso é a obesidade, no meu caso é a procrastinação, no meu caso é a preguiça, no meu caso é a má vontade. Então eu tenho vários gigantes para enfrentar, mas diariamente eu tenho me colocado de pé e eu tenho ido com pouca força, com pouco tamanho, às vezes até com pouca vontade, mas eu tenho ido. E no dia que eu não conseguir ir, eu estarei orando, buscando para que o Senhor possa me colocar de pé, para que eu continue. E vidas, vamos parar de falar e vamos fazer? Vem comigo, porque o gigante, ele já caiu por terra. Um beijo, vidas! Até a próxima, hein?